Olá, queridos, boa noite. Que bom que você está aqui conectado com a gente nessa quinta-feira, onde a gente vai continuar crescendo e aprendendo mais sobre a nossa relação com Deus, pensando no nosso desenvolvimento espiritual. Tudo que eu quero aqui com você que está conectado comigo é que você possa buscar o teu crescimento espiritual, a tua maturidade, o teu desenvolvimento espiritual. Nenhum de nós deve ficar estagnado, parado na nossa relação com Deus. Nós precisamos aprender a crescer, a desenvolver, porque essa é a vontade de Deus. Então, todas as quintas-feiras eu tenho falado sobre isso, sobre o nosso desenvolvimento espiritual, sobre o nosso desenvolvimento no relacionamento com Deus. Então, se por acaso faltou para você aí assistir algum vídeo dessas últimas quintas-feiras, volta aqui no nosso canal no YouTube, pega os primeiros vídeos e vai eles em sequência, vai aprendendo um pouquinho mais sobre o desenvolvimento espiritual. Estamos olhando algumas coisas referentes à palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre oração, a importância da oração no nosso relacionamento com Deus. Temos olhado sobre as coisas que nos atrapalham também, então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, sobre aquelas coisas que atrapalham o nosso crescimento com Deus. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores e vê as coisas que podem nos ajudar. Falamos já sobre a palavra de Deus, a leitura da palavra. Ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus, estudar a sua palavra, ajuda muito no nosso desenvolvimento espiritual. Porque afinal de contas, é a ferramenta que Deus deixou para que a gente crescesse, conhecendo quem Ele é e a sua vontade. Então, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, mas fica comigo aqui agora para você poder aprender um pouquinho mais hoje sobre a oração. Sim, a oração também é algo que nos faz crescer e nos faz crescer muito. Não há cristianismo sem oração. Não há como vivermos uma relação, um relacionamento com Deus sem oração, sem levarmos a sério a oração. Então, eu quero pensar contigo um pouquinho sobre esse tema, ok? Eu vou relembrar aqui rapidamente um pouquinho daquilo que nós já falamos até aqui, ok? Nós começamos com essa pergunta, né? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida com Deus, qual seria? Né? A ideia aqui naquele primeiro estudo foi pensar sobre a nossa própria avaliação, né? Eu creio que nenhum de nós vai conseguir realmente dizer assim, eu realmente estou top com Deus. Todos nós vamos olhar e dizer assim, não, precisamos melhorar. Mas mesmo assim, mesmo precisando melhorar, que nota você daria de 0 a 10 para o teu relacionamento com Deus? Depois nós pensamos qual seria a nota que Deus daria, né? Se Deus pudesse então conversar conosco dizendo assim, olha, eu quero dar uma nota para a tua vida com Deus. Será que essa nota que Deus daria para a gente, será que ela seria diferente da nota que nós mesmos estamos nos dando? Algumas pessoas têm a tendência de pensar sempre para baixo, né? E talvez Deus olhasse para essa pessoa e dissesse assim, filho, você está se esforçando, está tentando, eu estou vendo o quanto você me busca, tua nota é maior do que isso. Ao passo que outros talvez, né, poderiam dizer assim, não, a minha nota é super alta, eu sou o cara, estou bem com Deus, eu sou a pessoa que estou fazendo tudo certinho, e Deus talvez olhasse assim, olha, mais humildade, por causa dessa falta de humildade, aí a tua nota é mais baixa. Então, nós pensamos um pouquinho sobre isso, volta os vídeos lá e veja o que nós falamos a respeito. Depois nós vimos o que mais atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? Vimos coisas na nossa vida, né? O pecado propriamente dito, né? Uma falta de compreensão na nossa própria relação com Deus. Vimos a questão da própria oração, né? Uma falta de sinceridade na oração atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E depois começamos a falar sobre aquilo que facilita. E vimos sobre o estudo da palavra, a importância de estudar a palavra de Deus. Esse foi o tema que nós tratamos no nosso último encontro, que não foi quinta-feira passada, porque quinta-feira passada eu estava doente, estava isolado com Covid. Hoje ainda estou com uma sequela de tosse, então me perdoe aqui se eu acabar tossindo aqui no microfone, mas ainda estou com um pouquinho uma sequela de tosse. Então não foi semana passada, foi 2 semanas atrás onde nós falamos sobre esse tema, sobre o estudo da palavra facilitar o nosso relacionamento com Deus. Porque nós aprendemos mais sobre Deus, nós conhecemos mais sobre Ele, conhecemos mais sobre a sua vontade, né? Então nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais a vontade de Deus, né? Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero focar aqui nas Escrituras, né? Nós erramos, pecamos, falhamos porque não conhecemos as Escrituras. Então conhecer mais
as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é a palavra de Deus, isso confere a nós condições de conhecer a vontade de Deus, conhecer mais sobre Deus e mais sobre a vontade dEle sobre as nossas vidas. Também a palavra nos ajuda a corrigir o rumo de nossas vidas, a mudar algumas perspectivas, mudar pensamentos, né? A reajustar a rota, né? Então a palavra vai nos dando isso, né? E o estudo da palavra nos faz crescer espiritualmente. Isso está baseado no texto lá de Timóteo, né? Quando diz que toda a Escritura é inspirada para corrigir, para orientar, né? Com a finalidade de fazer o homem crescer espiritualmente, chegar à estatura de Cristo, à maturidade. Então, a Bíblia é essa ferramenta para isso. Nós vimos isso, então, 2 semanas atrás. E hoje, queridos, então, como eu já anunciei no início, né? Quero falar sobre oração. Não há cristianismo sem oração, não há relacionamento com Deus sem oração. Como você tem levado a tua vida com oração? Eu vou te dizer o seguinte: se você está dizendo assim, minha vida de oração precisa melhorar, está difícil, eu vou te dizer, eu estou junto com você, porque é uma luta, é um desafio grande para nós, no ritmo de vida que nós vivemos, nosso dia a dia, nós temos uma qualidade no nosso tempo de oração, porque nós somos engolidos pela agenda, somos engolidos por diversas coisas, né, ao nosso redor, que estão o tempo todo disputando a nossa atenção. Mas nós também já vimos, num dos estudos anteriores, que a questão de tempo é uma questão de prioridade. Então, o alerta para mim e para você hoje aqui com esse estudo, sabendo que a oração ela facilita o meu relacionamento com Deus, é que nós tenhamos como prioridade a oração. Mas precisamos aprender o que é oração, né? Então, eu quero te dar uma perspectiva bíblica a partir para que nós possamos compreender o que é a oração, e aí a partir disso, então, podemos ter uma dedicação à oração. Eu estou lendo com você aqui agora Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, você pode acompanhar comigo aí na projeção aqui, ou na sua própria Bíblia, se você quiser, abre a sua Bíblia aí então, em Mateus capítulo 6, que diz o seguinte, né? Jesus falando aqui, o Sermão da Montanha, dentre tantas coisas importantes que Jesus fala, ele fala um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus, né? A nossa prática religiosa, é a nossa relação com Deus. E aí ele está dizendo o seguinte, veja bem, né? Ele está dizendo no versículo 1, tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Então ele está falando sobre deveres religiosos, que eu vou traduzir aqui para essa prática de vida, de relacionamento com Deus. Então, no seu relacionamento com Deus, tome cuidado, Jesus está dizendo. Não sejam, né, como os religiosos, né, como os hipócritas, né, cuidado quando você fizer isso. Se você agir assim, você não vai receber nenhuma recompensa do Pai do céu. E aí agora Jesus vai trazer então quais são esses deveres religiosos. Ele vai dizer primeiro o seguinte: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, quando você der alguma esmola, né? Alguns textos bíblicos trazem como esmola, é um termo que a gente não usa mais hoje, mas quando você suprir a necessidade de alguém, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Então, nas sinagogas e nas ruas, os hipócritas ficavam contando, né? Olha, aquilo que ele fez, ele deu esmola, ele fez isso, ele fez aquilo. Jesus está dizendo que nessa prática de vida com Deus, no relacionamento com Deus, não devemos ser como os hipócritas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Então Jesus está dando uma diretriz aqui para a nossa vida religiosa, nossa prática de vida com Deus. Não fica procurando fazer as coisas para ser visto pelos outros. Então quando fizer alguma obra de ação social, de cuidado com alguém, não fica anunciando para tudo isso, para todo mundo o que você fez. Vai e dá, e que ninguém fique sabendo. Você não precisa ficar contando para ninguém. Agora, talvez você esteja se perguntando, né, o que isso tem a ver com oração? O assunto não era oração, estamos falando sobre isso. Perceba que nós estamos no mesmo contexto aqui. O texto diz assim, isso deve ficar em segredo, né? O que você fez deve ficar em segredo. Nem o seu amigo mais íntimo deve saber o que você fez. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Queridos, qual é a relação aqui, né, daquilo que eu faço a título de boas ações com a oração? Como eu te disse, nós estamos no mesmo contexto. Jesus está falando sobre uma prática de vida religiosa, né? Ora, se você, eu vou traduzir para nós, né, para o nosso tempo. Não são as palavras que Jesus usou, mas se você é discípulo de Jesus, né, entende? Eu não gosto mais de usar o termo somente cristão, né, mas eu gosto de usar o termo discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que cuidar do teu relacionamento com Deus. No teu relacionamento com Deus tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas, a tua prática de vida, aquilo que você faz, as boas ações. Não fica, como diz uma tradução, né, tocando trombeta para isso. Não fica anunciando, não fica mostrando. E depois ele vai falar sobre oração. Mas como tudo está no mesmo contexto, qual é a conclusão que eu chego aqui? A conclusão que eu chego é que oração e vida prática andam juntos. Então, veja bem, oração e vida prática andam juntos. Queridos, a primeira lição para a gente sobre isso é a gente entender que de nada adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de oração, eu passar horas trancado num quarto orando, se a minha prática de vida não é condizente com a vida de um discípulo de Jesus. Não adianta você ter horas de oração e você continuar propositalmente, intencionalmente falando mal do teu irmão. Não adianta você ter horas de oração e você ver um necessitado e você não suprir a necessidade dele, você não usar os recursos que Deus te deu para abençoar. As coisas não são condizentes. Então, a vida de oração, ela está relacionada à vida prática. Oração e essa vida prática, elas andam juntas. Então, o que Jesus está dizendo para a gente aqui, é que no nosso relacionamento com Deus, a minha oração tem que ser condizente com aquilo que eu vivo. Porque Ele está dizendo que Deus vê o que você faz. Mesmo que você faça em segredo para ninguém saber, Deus está vendo. Então, Deus está vendo todo o nosso caminhar. E aí, Ele tem autoridade, pode muito bem nos chamar de hipócritas quando vamos orar, se a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, a nossa vida prática, dia a dia, se ela não está condizente com nossas orações. Então, a primeira coisa para você tratar aqui sobre a vida de oração, é que a tua vida de oração tem que ser condizente com a tua vida prática. Essas duas coisas andam juntas. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, porque isso tudo está num contexto. Vamos avançar aqui, você vai ver a partir do verso 5, então, o que é que Jesus fala propriamente sobre oração agora. Lembra? Os dois assuntos estão relacionados à vida com Deus, né? As práticas religiosas, né? As práticas religiosas que era se esperado de alguém que busca a Deus, de um filho de Deus, era oração e boas ações. Não tem como separar as duas coisas. Agora Jesus já disse o que fazer com relação às boas ações, às boas obras. Faça isso em segredo. Não é que você não possa contar. O que Jesus está trazendo aqui é a necessidade que algumas pessoas têm de buscar recompensa para si mesmo. Ele diz assim, viu como eu sou bom, viu tudo que nós fizemos, viu tudo que eu fiz? É isso que Jesus não quer. Para esses, Jesus está dizendo, bom, se você já fez isso, já recebeu lá os parabéns, o tapinha nas costas dos teus amigos, das pessoas que te cercam, essa é a tua recompensa. Não haverá recompensa para você na eternidade. Por quê? Está buscando glória para si. Agora, ele vai ensinar a orar. Ele vai falar sobre oração. Como deve ser a oração nessa nossa relação com Deus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, uma pausa aqui. Assim como aquele que faz as suas doações, e nas suas doações, né, ele fica trazendo glória para si, já recebeu a recompensa. Da mesma maneira, aquele que ora, porque a prática do judeu era orar, ele está falando sobre orar em pé, na sinagoga, ou nas esquinas, né, é trazendo visão para si, está vendo? Eu sou piedoso, eu sou um homem de oração. Jesus está dizendo, olha, quem fez isso já recebeu a recompensa. Então, oração também não é algo para ficar expondo
no sentido de, olha, veja como eu sou uma pessoa de oração. Eu tenho, assim, um cuidado muito grande, eu tenho um pé atrás, eu acho que a melhor expressão é essa. Eu tenho um pé atrás muito grande, com pessoas que dizem assim, que batem no peito, dizendo assim, pastor, o meu ministério é da oração. E às vezes as pessoas falam isso com um ar de orgulho, como se sentindo superiores aos outros, porque elas conseguem orar horas. Ou elas oram e a resposta vem. Sabe, não tem como isso ser condizente com uma vida de alguém que segue Jesus, de um discípulo de Jesus. Porque Jesus está dizendo que é justamente o contrário. Quem faz isso já recebeu uma recompensa das pessoas. Mas nós não buscamos recompensa dos homens, buscamos de Deus. Então, Jesus está ensinando, dizendo, olha, quando vocês orarem, não façam da oração uma autopromoção, assim como as doações não devem ser uma autopromoção. Cuidar dos necessitados, ou orar, né? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, a tua relação com o próximo e a tua relação com Deus não devem servir para autopromoção. O cuidado com o próximo é uma obrigação tua, que você vai fazer e Deus vai ver. E a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus, a tua busca ao Senhor, também não é para autopromoção. Sabe, tem pessoas que às vezes se apresentam como dizendo assim, eu tive um tempo com Deus agora, e Deus falou, eu orei agora tanto tempo e Deus... orei por fulano e Deus respondeu. Queridos, todas as vezes que a gente se encontra com Deus, que a gente vai orar e que a gente busca a Deus, a gente tem que sair desse encontro com Deus humilhado, não exaltado. Quem sai de um encontro com Deus se exaltando, não se encontrou com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, a sensação prioritária no nosso coração, mais basal, a base, que está mais fundamental no nosso coração quando a gente se encontra com Deus, é que a gente reconhece que a gente é pecador, e a gente se humilha, e a gente sai dali envergonhado por aquilo que nós somos. Então não é para autopromoção. Então Jesus está dizendo que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa prática de vida religiosa, tanto com o próximo quanto com Deus, não é para autopromoção. Agora, ele vai ensinar a orar. Vou dizer, quando vocês orarem, quando você for orar, mais um detalhe aqui, não é se você for orar, é quando. Como eu disse lá no início, não há vida com Deus sem oração, não há cristianismo, não dá para a gente pensar em ser discípulo de Jesus sem oração. Então, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. Então, você não vai estar vendo Deus. As pessoas ao seu redor você vê. Você vê e você fica esperando delas uma recompensa, delas um elogio. Mas Jesus está dizendo, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, queridos, Jesus está dizendo que nós precisamos orar e buscar a recompensa de Deus. Mas essa oração, a gente já vai entender isso, ela é na intimidade, no sigilo, no segredo. A expressão quarto, vai para o teu quarto e fecha a porta, não era muito comum as casas dos judeus terem portas nos quartos. É diferente daquilo que nós temos hoje na nossa cultura. Mas eu andei pesquisando sobre isso, e um dos autores, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que era comum, a palavra que Jesus usou ali, é uma palavra que se refere não a um quarto de dormir, mas a um cômodo da casa, uma espécie de uma despensa, um quarto pequeno, onde ali você, praticamente cabe só você ali você vai ficar sozinho, não vai estar livre de interrupções. Então vai para esse lugar, para esse quarto, e se isola ali, para ninguém ver, vai falar com Deus. Então, essa é a ideia, de você ir para um canto onde está só você e Deus. Tem mais ninguém para te interromper. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Então, o que a gente aprende aqui? Concluindo ainda, não sejam como eles, pois
antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Né? Então Jesus deu aqui uma base para a gente entender a oração, e depois ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que nós vamos ver semana que vem. Mas vamos analisar então, para a gente tirar algumas lições sobre esse texto, quando Jesus ensina sobre a oração. Primeiro aqui, oração e orgulho não combinam. Né? Não sejam como os hipócritas, né, que fazem isso para ser visto pelos outros. Queridos, oração e orgulho não combinam. Então já falei sobre isso, né? Já expus um pouquinho sobre isso, mas a grande questão é, quando você vai orar, não é para você se exaltar, é para você se humilhar. Quando você for orar, não é para você trazer glória para si, mas é para glorificar a Deus. Quando você for orar, não é para buscar a recompensa dos homens, mas é para buscar a recompensa de Deus. Quando você for orar, ali diante de Deus, né, você busca que Ele te veja, e quando Deus nos vê, Ele nos mostra o que está errado, Ele nos mostra como somos pecadores, Ele nos mostra o que precisamos mudar e corrigir em nossas vidas. Então, presta bem atenção nisso. Oração e orgulho são coisas que não combinam. Como eu disse antes, uma pessoa que vem da presença de Deus se exaltando, não estava na presença de Deus. Porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente sai dali humilhado. A gente sai reconhecendo que somos pecadores. Então, a primeira lição sobre oração aqui que Jesus nos dá é que, além da oração e da prática andarem juntos, é que oração e orgulho não combinam. Depois, queridos, a gente vê aqui que orar é buscar intimidade com Deus, né? Vai para o quarto em secreto, onde você não vai ser interrompido. Vai lá naquele lugar onde ninguém vai ver, e lá você vai falar com Deus. Aqui é símbolo de intimidade. E se está só você e Deus ali, e Deus vê em secreto, quer dizer que Deus está vendo você, e ali em segredo, só vocês, Deus está vendo quem você é. Ou seja, diante de Deus, na intimidade, na oração, não há lugar para máscaras. Então, orar é buscar a intimidade com Deus. Não há como ter intimidade vestindo uma máscara, tentando parecer ser o que não somos. Deus, quando Ele olha para as nossas vidas, Ele enxerga aquilo que realmente somos, não aquilo que queremos aparentar ser. E muitas vezes, né, quando falei sobre a falta de sinceridade na oração, como sendo um empecilho para a gente crescer espiritualmente, é justamente aqui, esse o ponto. Que às vezes a gente vai para diante de Deus, a gente vai para o quarto em secreto, e a gente tenta lá continuar usando máscara. É como Jesus, né, numa outra parábola que nós estudamos naquela ocasião, como ele relaciona lá com um homem que vai diante de Deus e diz: Deus, obrigado porque eu não sou pecador, obrigado porque eu não sou como esses publicanos, pecadores, né? Eu faço tudo certinho. E o outro não, o outro tira a máscara e diz: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. E Jesus diz que esse que reconheceu que é pecador, que não ousava nem levantar os olhos para falar com Deus de vergonha, esse é que foi justificado. Esse é que se encontrou com Deus na oração. Então, oração é buscar a intimidade com Deus. Não dá para orar usando máscaras. Mais alguma coisa ainda sobre esse texto aqui que é importante observar. O texto diz que o Pai que não pode ser visto, né? Então nós não podemos ver, mas Ele nos vê. O seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Você percebeu que Jesus não disse o seu Pai que te ouve em segredo ou que te ouve em secreto? Não, Ele vê o que você faz. O Pai que vê o que você faz. Daí a ligação clara com os primeiros versos, quando eu disse para você que a nossa prática de vida não está distinta da oração. O Pai que vê o que você faz, Ele lhe dará recompensa. Então, quando a gente vai diante de Deus, é sem máscara. Deus vai olhar a nossa vida como um todo, vai ver tudo que a gente faz. E a gente, na intimidade, Deus olha e vai nos dar recompensa de acordo com aquilo que fazemos, não falamos. Oração, né, como alguém já disse, e eu gosto de repetir, oração não é o que Deus ouve, é o que Deus vê. Deus está olhando para as nossas vidas. O Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Quando você ora, se você estiver sem máscaras, Deus vai te dar a justa recompensa por aquilo que você é,
por aquilo que você faz, não pelas palavras que você diz, mas por quem você é de verdade. Então, orar é buscar a intimidade com Deus. Orar é confiar em Deus. Jesus diz, não sejam como eles, como os hipócritas, né? Como os pagãos, que ficam repetindo as mesmas coisas. Não sejam como eles, porque antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vocês precisam. Então, queridos, orar é confiar em Deus. Orar, então, não é eu ter um momento para ficar pedindo para Deus. Jesus está dizendo, olha, não sejam como os pagãos que ficam repetindo a mesma coisa sempre. Porque Deus já sabe o que vocês precisam. Então aqui tem uma chave para a gente entender também, que nós não precisamos ficar crendo que é a nossa insistência ou a nossa fé ao orar que vai trazer o resultado. Deus já sabe o que você precisa. Então percebe que nada está em nós, nem mesmo a oração, o poder está em nós. E tem gente que pensa diferente. Tem gente que pensa o seguinte, não, se eu orar com fé vai acontecer. Se eu insistir na oração vai acontecer. Se eu demonstrar fé, se eu realmente crer vai acontecer. Queridos, não é isso que a Bíblia ensina. Talvez agora você esteja aí se perguntando, mas é aquela parábola que Jesus conta sobre aquela viúva que ficou insistindo com o juiz, insistiu, e daí o juiz resolveu dizer o seguinte, bom, eu que não temo a Deus, né, eu vou obedecer essa senhora, porque vou atender a causa dela, porque eu não aguento mais que ela me importunando o tempo todo. Jesus diz então que a gente tem que orar insistentemente, mas, queridos, presta atenção, a moral dessa parábola que Jesus conta, é o seguinte, é que mesmo aquele juiz injusto, ele foi capaz de atender a causa daquela viúva e lidar com ela com justiça. Quem dirá Deus? Quem dirá Deus? Essa é a base para a gente entendermos aquela parábola. Então, o que Jesus está dizendo não é que a gente tem que encher a paciência de Deus, e aí Deus vai ficar de uma paciência tão irritada, não aguento mais o meu filho orando por isso, então eu vou conceder logo o que ele quer. Não é isso. E nem Deus olhando assim, nossa, como ele tem tanta fé, eu vou ser obrigado a dar o que ele quer. Não faz sentido. Deus não é um brinquedo nas nossas mãos. Deus não é algo que está à nossa mercê, à mercê da nossa vontade. Não. Mas agora, Jesus está ensinando que Ele já sabe o que vocês precisam, o que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. Ele já sabe, Ele já conhece. Então Ele vai suprir as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós buscamos, clamamos, queremos, precisamos, necessitamos. O Senhor conhece. E Ele retribui então a cada um de nós, segundo aquilo que nós somos, e o que precisamos, Ele nos concede. Ele sabe do que precisamos. Então, quando a gente for orar, na intimidade, o que a gente faz? Se não é para ficar pedindo, repetindo, a gente faz relacionamento, a gente conversa com Deus, a gente abre o coração, a gente fala sobre quem somos, a gente se deleita sobre aquilo que Deus é, a gente desfruta da presença de Deus. Quando nós formos orar, que nós tenhamos em mente que o que precisamos é conhecer a Deus, é desfrutar da presença dEle, nos deleitar na presença dEle, e aí deleitados na presença de Deus, a gente vai desfrutar daquilo que Ele é. E quando a gente desfruta daquilo que Deus é, nessa intimidade, mais nós conhecemos a Deus, mais Ele trabalha nas nossas vidas, e assim mais nós crescemos, amadurecemos, nos desenvolvemos espiritualmente. Esse é o caminho da oração. Então, no nosso relacionamento com Deus, crescer com Deus, desenvolver a nossa vida espiritual, é preciso orar da maneira certa. Então, que eu e você possamos reavaliar a nossa vida de oração, para orar como Jesus ensinou. Semana que vem a gente vai continuar esse texto, porque no verso 9 Jesus diz, portanto,
vocês orem assim. Então Jesus vai nos ensinar a orar. Em vez de ficar pedindo, eu vou ensinar como vocês têm que falar com Deus. Eu vou ensinar o que é esse relacionamento com Deus. Eu vou ensinar o que é se deleitar diante de Deus, na santidade de Deus. Tudo isso nós vamos ver quinta-feira que vem, no próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos compartilhar aqui. Então, que você reavalie a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua oração, para que você esteja cada vez mais próximo daquilo que Deus espera de um relacionamento com Ele. E assim, eu e você possamos nos desenvolver espiritualmente. Ok? Feche os teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos pensar na oração, obrigado porque podemos refletir e aprender com Jesus, com a Tua palavra, Deus. Muito obrigado. Jesus, nos ensina que nós possamos ter essa experiência de uma oração verdadeira. Então, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, nos colocamos diante de Ti, buscamos, Jesus, a Tua presença, buscamos, Jesus, aprender a orar. Jesus, nos ensina. Nós precisamos aprender contigo. Pai, tira de nós todos esses vícios da oração que viemos carregando em toda a nossa história de vida, de igreja, de prática religiosa. Pai, nos ajuda. E acima de tudo, que a nossa vida diária seja condizente com aquilo que oramos, com aquilo que somos diante de Ti. Por isso, Pai, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha experiências de oração, de chegar diante de Deus no quarto em secreto, buscar a Ele lá, você e Deus. Separe um momento semanal, se você não pode todos os dias, mas tenha um momento semanal de ir para um lugar sem interrupções e buscar a Deus. E ali aprender mais sobre se relacionar com Ele, para que você possa desenvolver o teu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Uma ótima semana, resto de semana, né? E domingo a gente está junto novamente, lembrando que nesse domingo às 10 horas nós vamos ter a assembleia. Não conseguimos realizar a assembleia na semana passada, porque precisamos de membros da igreja presentes na nossa assembleia. Então você que é membro da igreja, você precisa estar presente nessa assembleia. Temos um assunto muito importante, onde todos os membros precisam estar cientes e precisam participar também das decisões tomadas. Então, você que é membro da igreja, você que aqui foi batizado, você que em uma assembleia pediu para se tornar membro da igreja, você que é um dos nossos membros aqui, você precisa estar junto conosco, domingo, 10 horas da manhã. Ok? Então eu espero você conosco no nosso próximo encontro, domingo às 10 horas. E aí vamos ter depois à noite, domingo 19h30, nosso culto normal também. Deus abençoe você. Uma ótima noite. Fica na graça de Jesus.